Olá, alunos! Hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm e vamos entrar no assunto sobre os resistores. A gente está vendo atualmente os conceitos básicos sobre a eletrodinâmica. O que é a eletrodinâmica? É o estudo das cargas elétricas em movimento. Então a gente já entendeu o que é corrente elétrica e na última semana a gente estudou potência elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons por um condutor, que são estimulados por uma diferença de potencial ou tensão. A potência elétrica vai nos dizer o tanto de energia que está sendo convertida. Lembram que a gente falou que todos os aparelhos elétricos possuem potência elétrica? Por quê? Porque todos os aparelhos conseguem converter energia. Por exemplo, um ventilador. O ventilador utiliza a energia elétrica e converte ela em energia cinética. Então, essa conversão de energia, a taxa de conversão, o tanto que esse ventilador converte de energia elétrica por segundo, a gente vai chamar isso de potência. Hoje, a gente vai ver outro elemento que normalmente aparece nos circuitos, que são os resistores. Então, vamos lá. Os resistores são elementos de um circuito que tem a capacidade de dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, o resistor, a função dele é dificultar a passagem dos elétrons. O resistor ele vai ser representado por alguns símbolos, que na norma técnica eles são desenhados dessa forma. Com esses dentinhos assim, ou um retângulo. Então, quando vocês verem esses elementos em algum circuito, esses dois desenhos estarão representando resistores. Um resistor, ele vai, como o prof comentou, ele vai dificultar a passagem dos elétrons. Por quê? O resistor, ele normalmente é feito de algum tipo de material que não tem tanta facilidade assim da corrente elétrica passar por ele. Então, quando os elétrons forem atravessar esse resistor, eles vão sofrer uma dificuldade. Então, vamos pensar assim. Os elétrons estão se movimentando por causa da corrente elétrica, então eles seguem por esse caminho. Ao chegar no resistor, que é feito de um material diferente do resto do circuito, eles vão sofrer uma dificuldade em atravessar. O resistor ele não é exatamente um isolante, mas ele apresenta dificuldade para os elétrons atravessarem. Então, ao chegar aqui, os elétrons começam a se acumular, porque tem dificuldade em atravessar esse trecho do circuito. Por causa desse acúmulo de elétrons, eles acabam se atritando um com o outro, aumenta o atrito nessa região. Então, aumentando o atrito, o que acontece quando tem atrito? Quando a gente esfrega uma mão na outra, o que acontece quando a gente esfrega uma mão na outra? Aquece. Então, por causa desse acúmulo de elétrons nessa parte do circuito, vai ocorrer um aquecimento. E essa parte vai liberar calor. Certo? Esse fenômeno de a gente converter a energia elétrica em calor se chama efeito Joule. Certo? Então, o efeito Joule vai ser o fenômeno de converter a energia elétrica presente nos elétrons em calor. Essa conversão se chama efeito Joule. Ok. Para os resistores, a gente tem algumas regras ou leis, que se chamam leis de Ohm. Ohm foi o cientista, o físico, que descobriu essas propriedades dos resistores. Hoje a gente vai enunciar a primeira lei de Ohm, certo? Então, essa capacidade dos resistores em emitir calor permite que a gente use eles em alguns aparelhos nossos do dia a dia. Por exemplo, o chuveiro elétrico tem resistor, uma torradeira, uma chapinha de cabelo, o secador, o forno elétrico. Todos os aparelhos que esquentam, eles vão possuir algum tipo de resistor, porque ele precisa liberar calor para que aquele aparelho funcione. Os resistores também são usados em circuitos elétricos, como por exemplo, a placa-mãe de um computador. Porque os resistores, eles têm capacidade de alterar a tensão.
Como assim a tensão? Os elétrons vão chegar nessa região com uma quantidade de energia, com uma certa tensão. Quando eles saem aqui do outro lado, essa tensão vai ser diferente. Vai dar uma queda de tensão aqui no resistor. Por exemplo, quando a gente liga o chuveiro que pisca a luz, é porque deu uma queda de tensão. Diminuiu a tensão para o resto da casa. Então as lâmpadas brilham um pouco menos. Então esse recurso pode ser usado em circuitos elétricos, como por exemplo a placa de um computador. A gente consegue fazer o que a gente precisa ali na placa usando os resistores. Por exemplo, eu preciso que do outro lado do circuito a tensão seja menor. Então aqui eu vou colocar um resistor, que vai dar essa queda de tensão que eu preciso. Certo? Então agora vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Então a primeira lei de Ohm vai falar sobre essa relação entre o resistor e a tensão que eu falei anteriormente. Então o resistor ele tem a capacidade de causar uma queda de tensão. A gente faz uma classificação dos resistores por ômicos ou não ômicos. Um resistor ômico é aquele que mantém a sua resistência constante, não importa a qual tensão ele seja submetido. Ou seja, se eu colocar sobre ele, por exemplo, uma tensão de 110 volts, ele vai apresentar uma resistência. Se eu colocar sobre ele uma tensão maior de 220 volts, ele tem que mostrar a mesma resistência. Ou seja, ele vai ir regulando a corrente que passa por ele para que a sua resistência permaneça constante. Dessa forma, a gente vai ter a seguinte relação, que a tensão em um resistor é igual à sua resistência vezes a corrente que passa por ele. Então, um resistor ômico, a sua resistência tem que ser sempre o mesmo valor. Então, se a corrente está multiplicando, eu vou passar ela para cá dividindo, correto? Então, eu vou ter sempre essa relação, que tensão dividido por corrente tem que dar um certo valor X de resistência. O resistor vai ser ômico sempre que essa divisão aqui der o mesmo valor. Então, se eu tiver uma tensão 1 e dividir por uma certa corrente número 1, vai dar um valor R. Se eu tiver outra tensão 2 e dividir por outra corrente 2, tem que dar o mesmo valor R, e assim por diante. Se isso acontecer, esse resistor é ômico. Agora, se essa divisão, conforme eu vou alterando a tensão sobre o resistor, se essa divisão for dando valores diferentes de resistência, significa que esse resistor não é ômico. Um resistor ômico também pode ser representado por um gráfico. O resistor ômico, o gráfico vai ser assim. Um gráfico, tensão versus corrente. Se eu dividir tensão por corrente, eu vou encontrar sempre o mesmo valor para a resistência, certo? Então, isso é um gráfico de um resistor ômico. Um resistor não ômico vai apresentar qualquer outro formato esse gráfico. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo da nossa apostila, tá? Vocês podem procurar na página 132. Então, vamos lá. 132, pessoal, é onde vai começar o conteúdo que a gente está falando. Então, ele vai falar, ó, efeito térmico ou efeito Joule. Vai explicar o que é o efeito Joule. Então, foi o que a prof falou anteriormente. O efeito Joule é a capacidade de converter a energia elétrica em energia térmica, ou seja, produzir calor. Em seguida, vem os resistores, a definição de resistor. Então, resistor vai ser um elemento de um circuito que vai ter essa função de produzir efeito Joule. Então, vamos lá, o resistor vai ter essa capacidade de produzir o efeito Joule. Então, ele vai transformar a energia elétrica em calor, em energia térmica. Em seguida, na página 133, vai ter alguns tipos de resistores. Ele colocou dois exemplos ali, ó. O resistor fotossensível, que a resistência dele vai variar de acordo com a luminosidade que está chegando nele. Esse tipo de resistor, ele é muito utilizado nessas lâmpadas que acendem à noite. Então, quando o sol se põe, que fica mais escuro, a lâmpada acende automático. Por quê? Porque esse resistor ele reage
a luz que ele está recebendo. Então, se ele parou de receber luz, ele vai desligar, vamos dizer assim, e vai fazer a lâmpada acender. E ali do ladinho tem os resistores de carvão, que são esses que são normalmente utilizados em circuitos como placa de computador, circuitos eletrônicos. Em seguida, vai falar sobre a resistência elétrica ou lei de Ohm, que é o que o professor estava comentando até agora. Então, a lei de Ohm, ela diz que para um resistor ser ôhmico, a divisão entre tensão e corrente vai resultar sempre no mesmo valor de resistência. Então, aqui na apostilinha de vocês, ó, ele colocou a relação seguinte, ó, tensão dividido por corrente é igual a uma tensão número 1 dividido pela corrente que ela produz. Uma tensão número 2 dividido pela corrente que ela produz. Tudo isso tem que resultar sempre no mesmo valor de resistência, num valor constante. Então, quando isso ocorre, o resistor é ôhmico. Ou seja, para a gente calcular a tensão sobre um resistor, eu vou usar essa expressão. Tensão é a resistência vezes a corrente elétrica. Então, é a famosa continha de Uri. A gente vai usar muito essa expressão. Então, vamos anotar o que cada letra significa. U é tensão. Então, relembrando o que é tensão. Ela é medida em volts e indica a diferença de energia entre um ponto e outro do circuito. Por causa dessa diferença de energia, estimula os elétrons a se movimentarem, formando a corrente elétrica, que é medida em amperes. E ao passar por um resistor, esse resistor vai apresentar uma resistência. Então, para os elétrons atravessarem esse resistor, eles precisam gastar energia, porque é mais difícil para eles passarem por um resistor. Ao gastar essa energia, o resistor transforma ela em energia térmica. Então, aqui é o resistor. E o resistor, ele é medido em ohms, indicado por esse símbolo aqui, ó, símbolo ômega, certo? Vamos fazer esse exercício resolvido, que está na página 135. O exercício fala assim: um resistor tem resistência igual a 50 ohms. Então, vamos anotar esse valor. Resistência 50 ohms. Sob uma DDP, lembram da aula passada? DDP e tensão é a mesma coisa. DDP significa diferença de potencial. E tensão é a mesma coisa, tá? Então, sobre uma tensão de 60 volts. Calcule a intensidade de corrente elétrica que eu atravesso. Então, eu preciso calcular a corrente, o I. Então, para resolver essa conta, a gente vai usar a expressão que é a primeira lei de Ohm, a expressão que o prof escreveu anteriormente. Uri. Então, vamos lá. A tensão vale 60. A resistência é 50. E a corrente, eu não sei, preciso descobrir. 50 multiplicando, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, 60 dividido por 50 vai dar minha corrente elétrica igual a 1,2 amperes. Pronto, tá resolvido. Não é difícil, né, gente? Lembra que eu falei que a partir de agora as contas vão ficando mais tranquilas, mais fáceis? Em seguida, ele passa um exercício proposto que vocês vão fazer para entregar e na sequência fala sobre a curva característica de um resistor ôhmico e dos não ôhmicos. Então foi aquilo que eu comentei sobre o gráfico. Os resistores ôhmicos, a curva característica dele é uma reta ascendente. Então sempre que vocês verem um gráfico que a reta é ascendente, ele vai indicar um resistor ôhmico, mostrando que se eu dividir tensão por corrente, em qualquer ponto dessa reta, vai dar sempre o mesmo valor, o resistor é ôhmico. Agora, quando ele não é ôhmico, normalmente é uma curva.
mostrando que se eu dividir tensão por corrente, nem sempre vai dar o mesmo valor. Então esse é um resistor não ôhmico, que a resistência dele varia conforme a condição que eu exponho ele. Ok? Então, gente, para a aula de hoje era isso. Eu gostaria, então, que vocês assistissem as demais videoaulas que eu propus. Vai complementar a aula de hoje. Façam os exercícios. E se tiver alguma dúvida, pode me procurar pelo WhatsApp ou pelo chat do Teams, que a gente vai tirando as dúvidas. Beleza? Um abraço!